Se o Espiritismo está de total acordo com a Bíblia, como será essa volta de Jesus na visão espírita? Como será esse fim do mundo, o fim dos tempos, ou o juízo final na visão espírita? No Evangelho de Mateus, capítulo 24, fala que não sabemos nem a hora, nem o dia, nem o momento exato da volta de Jesus. Mas a principal questão é: em que momento nós vamos permitir que Jesus faça reformas em nossa vida, em nossas atitudes, em nossos pensamentos? Quando será esse momento? Essa volta de Jesus, na verdade, é dentro de nós. É quando decidimos expressar os nossos potenciais divinos em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes. Quando passamos a copiar as atitudes do Cristo, fazemos diferente de Adão e Eva, que se desconectaram de Deus. O projeto divino iniciou-se com Adão e Eva, de serem imagem e semelhança de Deus. Eram alegorias para representar a humanidade. E quando eles pecaram, quando comeram o fruto proibido, toda a humanidade pecou. Eles eram a representação da humanidade. Não faria sentido algum se eles dois pecassem, e o pecado deles por ter comido um fruto foi todo pra gente. Então eu estou sofrendo hoje porque alguém pecou lá atrás? Não faz sentido, né, pessoal? O homem pode ser o que ele quiser. Pode ser até leão. Ele pode ser cobra. Ele tem escolha. Livre arbítrio. Pensamento. Reflexão. Ele sabe que ele é. Por quê? Se você conversar com um papagaio, ele pode até falar algumas coisas, mas não espere que ele saiba que ele é papagaio. Ele simplesmente é. Ele é. Ele não sabe que ele é. O homem não. O homem sabe o que é e pode optar por não ser. Por que eu estou falando isso? Porque aqui vai ter um problemão. Nós somos divinos, mas se quisermos, podemos não ser. Eu posso não ser. Eu posso não ser divino. Eu posso optar por não expressar meus potenciais divinos. E mais, posso optar por me afastar do Criador. E adivinhe qual que é a opção que foi feita? Pelo primeiro homem. Que o primeiro homem aqui é, evidentemente, nós estamos falando de um grande símbolo, né? Vamos ver isso com calma depois. Com muita calma. O que o homem, o gênero humano, porque Adão, em hebraico, é homem, de humanidade. É o terreno. A palavra original é Adamá, que é terra vermelha. Então, Adão é o terreno. Tem toda essa simbologia. Vem da argila, então é moldável. E moldável no sentido de que ele pode não ser, mas ele pode escolher. Foi dado para ele um potencial, mas ele fala, não quero ser divino, eu quero ser pior. Eu não gosto de ser bom, eu quero ser ruim. Deus criou tudo perfeito, tudo bonitinho, criou, tá perfeito, tudo. Ele sempre criava e tinha um controle de qualidade. Criou o primeiro dia e viu que era bom. Então, está aprovado. Senão ia lá e corrigia, né? E o homem no sexto dia descansou. No sétimo, o que o homem fez? Não quero ser imagem e semelhança de Deus. Não quero ser divino. Não quero seguir esse projeto de Deus. Quero seguir o meu projeto, que vai ser melhor que o de Deus. Deus projetou, mas eu posso projetar melhor. Se Deus estivesse tão preocupado assim, ele não teria colocado essa opção na criação, correto? Porque ele deu alguma opção para alguma planta, espécies animais, mais de 3 milhões. Alguma tem opção de ser algo diferente? Não tem. Por que ele deu opção do homem, que é o único que pode ser imagem e semelhança dele, de ser diferente? Então, há um ato de grandeza em Deus. Ele não está preocupado se você não vai querer. E isso não está deixando Deus preocupado. O homem pode ser o que ele quiser. O homem sabe o que é. E pode optar por não ser. Foi dado para ele um potencial, mas ele fala, não quero ser divino, eu quero ser pior. Eu não gosto de ser bom, eu quero ser ruim. Posso optar por me afastar do Criador. E adivinhe qual que é a opção que foi feita? Tirando esses dogmas, tirando essa visão que era adequada para a época, hoje nós temos o Espiritismo para nos explicar.
Essa geração, a qual iniciou-se com Adão e Eva, a representação da humanidade, quando decidiu virar de costas para Deus, para o projeto divino, que era ser imagem e semelhança de Deus, foi perdido. Eles pecaram, desobedeceram a ordem divina. E aí chega Jesus, semente de Abraão e Sara, com o projeto de nos voltarmos ao projeto divino inicial. A partir do momento que decidimos nos reconectar ao projeto divino inicial, de sermos imagem e semelhança de Deus, através de Jesus, nos reconectamos a Deus, decidimos parar de rejeitá-lo, decidimos ser imagem e semelhança de Deus através do maior guia e modelo que temos aqui na Terra, que é Jesus Cristo. Jesus é o Filho unigênito de Deus, o único ser conhecido por nós aqui da Terra que é perfeito, que é a maior imagem e semelhança de Deus e que temos que copiá-lo, porque é só assim que nos tornamos cristãos, quando nos tornamos copiadores do Cristo. Se não voltarmos a nos conectar a Deus através do projeto divino que já está sendo renovado com Jesus Cristo, de sermos imagem e semelhança de Deus, seremos exilados do mesmo modo que foram exilados as raças adâmicas, que foram representadas por Adão e Eva, a humanidade, que caíram de onde eles já estavam, uma espécie de paraíso, que pareceu um paraíso quando eles caíram para cá. E assim acontecerá conosco. Não mais reencarnaremos aqui na Terra, no paraíso que aqui se tornará, porque não será mais compatível com a nossa evolução. E iremos para um mundo que esteja compatível com nossa evolução. Jesus nos preparará lugar. Nos tornemos novas criaturas enquanto podemos. Somos os trabalhadores da última hora, os espíritas que se conscientizam do seu dever. O momento é esse, é de voltarmos a nos conectar a esse projeto divino enquanto podemos. Fazemos algo que já não conseguimos fazer há milênios. Vamos fazer agora. E não fazer como as raças adâmicas que foram exiladas da capela para cá. Acontecerá o mesmo conosco. Quando o mundo deixar de ser prova de expiação e se tornar regenerador e não estivermos compatível com ele, vamos ser exilados. É assim que o processo acontece. Deus é bom e nos prepara lugar, mas não será o mesmo que estamos. Vamos encarnar em um mundo inferior à Terra. A função do Espiritismo é justamente essa, de nos conscientizarmos do nosso dever aqui na Terra, sem precisarmos de dogmas ou de leis para nos controlarem. Jesus coordenou todo esse trabalho dessa terceira revelação divina. A primeira foi com Moisés, a segunda foi com Jesus, e Jesus coordenou juntamente com Moisés, com certeza, estava ali colocando a mão para que tudo acontecesse da melhor forma possível. E aí ele veio até aqui, nos trazendo a segunda revelação divina, e assim coordenou a terceira, que é o Espiritismo, que esclarece suas palavras. Ele mesmo nos disse: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas ainda não podeis suportar. Havia coisas que ele não conseguiria dizer para aquele povo, e nós hoje conseguimos entender. Hoje conseguimos compreender com o Espiritismo, uma outra visão, levanta o véu dos mistérios, daquilo que parecia ser tão místico, tão sem sentido, agora passa a fazer mais sentido. A doutrina espírita não nos proíbe nada, só nos conscientiza do que é bom e do que é ruim. Assim será um mundo de regeneração, sem tanta divisão. Existirá, claro, ideias diferentes, não será perfeito, mas não existirá tanta divisão como estamos vendo hoje. Pessoas tão orgulhosas. As pessoas terão suas diferenças, mas elas não farão com que isso interfira em suas relações. Estamos vendo isso acontecer demais em 2022, com essas eleições, com religião. Nós já estamos cansados de ouvir essas rixas entre religiões. O próprio Paulo de Tarso falou: nos últimos tempos, nos últimos dias, as pessoas abandonarão a sua fé, se dividirão, serão mais orgulhosas. Não que elas já não eram orgulhosas, não é, pessoal? É que elas terão mais oportunidade de se mostrarem quem realmente são. Porque Deus vai nos proporcionar, nesse fim dos tempos, como está nos proporcionando, experiências mais difíceis, provas mais difíceis, não expiações, não algo que possamos sofrer para aprendermos alguma coisa hoje, e sim provações. Estamos ainda no mundo de provas e de expiações, e Deus está nos proporcionando provas maiores para que possamos nos conhecer melhor. Ele está colocando assuntos polarizados, assuntos que não conseguimos ouvir, sem ficarmos agoniados para falar umas poucas e boas para as pessoas. É assim que vamos nos conhecendo, e as pessoas não estão compreendendo isso. Não estão vendo que estamos no fim dos tempos e as pessoas estão orgulhosas. Paulo de Tarso já havia falado isso. Que nos últimos dias seremos mais orgulhosos, mais egoístas, provocaremos mais divisões, abandonaremos as coisas de Deus. Olha aí tudo acontecendo. Fim do mundo. Não é destruição. É restauração, é regeneração.
Deus não vai proporcionar uma destruição como as pessoas pensam que vai ser o fim do mundo. É fim do mundo de provas e de expiações, em que a Terra passa a ser um mundo de regeneração. Uma nova categoria de mundo. É o fim deste tempo, de uma época, de um ciclo. O ciclo do mundo de provas e de expiações. Como esse mundo de regeneração se dará? Não é? Essa é a questão. Quando as pessoas se derem conta do seu próprio dever aqui na Terra. Quando aprenderem a lidar com suas próprias emoções. Forem mais pacíficos e brandos, mansos, para herdar a terra, como Jesus falou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Aqueles que não acompanharem a evolução da terra serão exilados, sairão daqui, não encarnarão mais aqui na terra, porque não estarão acompanhando a evolução do próprio mundo em que estão. E para que essa regeneração aconteça, se faz necessária a presença de seres mais evoluídos que nós, para que possam nos ensinar, nos ajudar, para auxiliar no nosso desenvolvimento intelectual e também moral. Kardec já falava isso no último capítulo do livro A Gênese. Substituição da humanidade. Novos seres encarnarão aqui na Terra para poder auxiliar a nossa evolução. Substituição da espécie humana. É isso que está acontecendo. Foi isso que Deus propôs quando chamou Abraão e Sara. Com eles se deu o início da linhagem de Jesus. Jesus foi semente de Abraão e Sara. A espécie humana começou a se substituir com seres mais evoluídos dos que os que já estavam aqui. Para podermos entender melhor, temos um exemplo muito bacana que é do Superman. O nome verdadeiro do Superman, de Clark Kent, é Kal-El. El significa anjo. Qual é a história dos anjos decaídos da Bíblia? O que Kardec fala sobre isso? É claro que a obra mesmo de Kardec é da espiritualidade superior. Kardec apenas auxiliou, estudou, codificou tudo que está ali, né? Mas o que entendemos por anjos decaídos? São seres que caíram aqui na Terra, não estavam acompanhando a evolução daquele planeta em que já estavam habitando, e quando o mundo passou para uma outra categoria, passando por um momento semelhante a esse que estamos passando no mundo de fim dos tempos, ou melhor, de transição planetária, como chamamos no Espiritismo, de uma forma muito mais amorosa da parte de Deus, uma transição planetária e não um fim do mundo, em que entende-se como algo de destruição. E Deus não quer isso para os seus filhos, na verdade. Esses seres que caíram aqui na Terra como exílio, eles são superiores a nós, mas também não são perfeitos. Eles precisam evoluir em um mundo que esteja compatível com aquilo que eles necessitam, mas não estão impedidos de ajudar, como diz Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante espírita. O Superman, Kal-El, ele não caiu aqui na Terra? Não é um ser que veio de outro planeta e caiu aqui na Terra para auxiliar a humanidade? São os anjos decaídos. Caíram aqui não para nos prejudicar, mas sim para nos ajudar. Eles não eram perfeitos, mas também não eram inferiores a nós. Eles tinham algo a nos ensinar, algo que poderíamos aprender com eles. El, anjo, significa protetor, professor, aquele que ensina, aquele que ajuda. O Superman ajudou a humanidade. Kal-El. Assim foram os anjos decaídos, que ajudaram a humanidade, aqueles que já estavam aqui. Mas continuando, é assim que entraremos no mundo de regeneração, quando passarmos a nos regenerar, a nos tornarmos uma nova geração, ou seja, uma nova criação, diferente do Adão que habitava em nós e que tentávamos desconstruí-lo com muita dificuldade. O ser humano teimoso, que se negava a ser imagem e semelhança de Deus, o rejeitando seus propósitos, por comodismo, só para entrar pela porta larga. E chega Jesus, juntamente com o Espiritismo, auxiliando essa revelação divina, essa terceira revelação divina. Ele mesmo é o Espírito de verdade, segundo Kardec. O Espírito de verdade, que é Jesus, coordenou todo esse processo da terceira revelação divina, que é o Espiritismo, para esclarecer as suas palavras de quando ele tinha vindo aqui passar a segunda revelação. Com o Espiritismo, passamos a compreender melhor as palavras de Jesus, os propósitos de Deus, tudo passa a fazer mais sentido com essa nova interpretação. Nada dizendo que Jesus não foi suficiente, mas trazendo um esclarecimento de suas palavras. Apenas isso. Com a doutrina espírita, começamos a compreender melhor a importância de deixar Jesus tomar conta de nossos corações, a fazer reformas em nossa vida e assim nos tornarmos novas criaturas. Paulo de Tarso chega a falar isso abertamente. Novas criaturas em Cristo Jesus. A nova geração, a regeneração do planeta Terra, se dará quando o homem, ou melhor, quando a humanidade decidir expressar os seus potenciais divinos definitivamente e se tornar uma nova humanidade.
Tal o sentido das palavras de Isaías, repetidas pelo próprio Cristo, retomando o Antigo Testamento, que poucos espíritas dão importância. Isaías fala, vós sois deuses, e Jesus repete isso, porque nós somos centelhas divinas, nós precisamos expressar os nossos potenciais divinos que temos para sermos imagem e semelhança de Deus. Vós sois deuses. Em que momento seremos tocados para esse despertar? Não sabemos. Por isso não sabemos a hora exata da volta de Jesus. Porque ela acontece em nosso íntimo, dependerá do nosso livre-arbítrio. Pelo menos é assim que o Espiritismo mostra. Uma visão muito mais espiritualizada e muito menos materialista. Os homens sempre tentando procurar meios cômodos para acabar com os problemas. É só acreditar em Jesus e tá tudo certo, assim que eu vou pro céu. Sempre de uma forma cômoda. Nunca tentando desconstruir o Adão que ainda habita dentro dele. Sempre querendo fazer contra a vontade do Pai, achando que está fazendo a vontade do Pai. Acreditando facilmente nos dogmas que os homens criam e falam em cima dos altares. E gostam de ser passivos, acreditar em tudo que escutam, só porque é agradável. Vou fazer uma oferenda aqui, tá tudo certo, já estou fazendo a minha parte. Nunca o sacrifício do perdão. Nunca o sacrifício de amar todos, sem fazer acepção de pessoas. Pelo menos tentar. Esse é o sacrifício que Deus espera de nós, mas queremos sempre tudo mais fácil. Nunca tentando desconstruir o Adão, sempre procurando formas mais cômodas. Jesus sempre tentou espiritualizar suas palavras e as pessoas até hoje tentam interpretá-las de forma cômoda, usando as palavras de Paulo de Tarso de forma equivocada. Aparentemente é o que mostra ser muito cômodo, é só falar o nome de Deus e estar a salvo. Pessoal, se entendemos dessa forma e Jesus ensinou de outra, há alguma coisa de errado. Não podemos contradizer as palavras do Cristo e colocar Paulo de Tarso como maior, sendo que Jesus mostrou a caridade e Paulo de Tarso ficou falando que era só acreditar em Deus para ser salvo. Há alguma coisa de errado, mas não na Bíblia, e sim em nossa interpretação. Já ouviram o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas? Deus escreve certo. Quem entorta somos nós. Deus faz tudo muito bem feito, pessoal. As pessoas que não possuem o conhecimento da palavra, o conhecimento do que a Bíblia proporciona, por exemplo, em aldeias isoladas no mundo, é porque o objetivo que Deus está proporcionando para elas é outro. Mas nem por isso elas vão para o inferno por não conhecerem, como muitos acham que vão, só porque não conheceram a Jesus e por isso eles vão ficar sem salvação. Isso é extremamente injusto. Não sei como é que as pessoas conseguem acreditar dessa forma no Evangelho de Jesus. Então Jesus é pior do que a gente, porque nós não somos capazes de fazer isso, quem dirá Deus ou Jesus. Então, o equívoco não está na palavra, está na interpretação. Obviamente, a Bíblia, pessoal, não é um livro infantil que a gente lê e interpreta do jeito que está escrito lá, não. É um livro antigo. Não é porque existe a nossa interpretação que não existam outras. Ah, mas é o que está dizendo na Bíblia. Sim, mas quem garante que o que está escrito lá é de fato da forma que acreditamos? Não podemos nos esquecer que existem outras interpretações que podem fazer mais sentido do que a que sempre achamos que seja certa. Vamos conhecer, vamos fazer mais perguntas do que afirmações, assim que aprendemos mais. Jesus sempre procurava espiritualizar tudo, e nós sempre materializar tudo, tentando meios cômodos de acreditar nas coisas. Os fariseus sempre tentavam fazer dessa forma, perguntando a Jesus, Senhor, quando chegará o reino de Deus? Quando ele se instalará aqui na terra? E Jesus falou, ele não estará aqui ou ali, ele não será visível, ele está dentro de vós. Olha como o Espiritismo mostra as coisas, utilizando as palavras de Jesus. Mas as pessoas sempre querem meios cômodos de acabar com seus problemas. O fim do mundo, o fim dos tempos, o juízo final, é a separação dos bodes das ovelhas, como Jesus havia dito. É a separação dos justos dos injustos, dos bodes das ovelhas. Os injustos não evoluirão mais aqui na Terra porque não estarão compatíveis com a evolução do próprio mundo, e os justos ficarão. Os mansos e pacíficos herdaram a terra. Mas os injustos serão desprezados por Deus ao inferno eterno, um inferno que não tem fim, como muitos interpretam de uma forma equivocada? Claro que não. Jesus havia nos dito, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, querer preparar-vos lugar. Ele irá nos preparar lugar, meus irmãos, que esteja compatível com a nossa evolução. Deus não nos abandona porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Nós podemos não ter paciência para esperar a evolução do outro, mas certamente Deus tem a paciência do mundo todo para esperar a nossa evolução, para esperar a nossa melhora espiritual, em um mundo que proporcione aquilo que precisamos para assim evoluirmos. Por isso Jesus havia dito, há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai
é o universo e as muitas moradas são os planetas. É uma visão bem mais espiritualizada, né? Com mais sentido. É uma interpretação muito mais profunda, mas que infelizmente nem todos estão preparados para ouvir. É tudo um processo. Deixei aqui de falar muita coisa, mas tem muito mais assuntos para se tratar. Quem foram esses povos que foram representados por Adão e Eva, que vieram para cá, que caíram daquele tal paraíso que diz na Bíblia? Basicamente, quase tudo ali na Bíblia é alegoria. Nem sempre será alegoria, claro. Como Freud dizia, às vezes um charuto é só um charuto. Mas nós temos que compreender que ali é um outro tempo, outra mentalidade. As pessoas precisavam escutar isso de uma forma mais simplificada, logo menos profunda do que podemos entender hoje. Nós espíritas damos ênfase em outros assuntos, porque a maioria das pessoas acham esse assunto ainda muito místico. Mesmo que gostem do assunto, até se interessem, mas vão achar muito místico. Então damos ênfase a outros assuntos, e quando as pessoas forem estudando, o que estamos falando aqui sobre vida em outros planetas vai fazer muito mais sentido. Por exemplo, como a população mundial da Terra está aumentando se o espírito não é criado a partir da concepção e nasce? É porque existem outros em outros planetas que vão reencarnando aqui. Por isso que o espiritismo não foi revelado no momento da revelação de Jesus. Por isso que foi revelado milênios depois, em que a humanidade estivesse propícia para receber essa revelação. Em Eclesiastes 3, diz que para tudo existe um tempo propício debaixo do céu. Meus irmãos, Jesus foi ao inferno pregar. Por que motivo ele iria até o inferno pregar? Como Pedro havia nos dito. Ele foi à mansão dos mortos, pregou aos espíritos em prisão. Será que ele fez isso só para poder confortar as pessoas que vão passar a eternidade no inferno? Porque eternidade em aramaico e em grego, naquela época já queria dizer uma outra coisa, nunca terá um fim. Não é essa a interpretação. Quando Jesus nos fala para sermos perfeitos igual ao nosso Pai Celestial, será que nós conseguimos ser iguais a Deus? Igual ao Criador? Isso é impossível, meus irmãos. O Criador é o Criador. Nós somos suas criações, não podemos ser iguais a Deus. Podemos ser imagem e semelhança dele, assim como Jesus é. Mas sermos iguais, não. Jesus tinha uma linguagem muito mais radical para aquelas pessoas que eram radicais. Por isso se fazia necessário palavras como essa, eterno, até pela falta de riqueza de vocabulário daquela época, né, meus irmãos? Jesus foi até o inferno pregar, meus irmãos, que nada mais é do que uma passagem que podemos sim ser resgatados, porque ele queria mostrar que havia sim esperança para aqueles que já estavam achando que tudo estava perdido. Ele estava ali pregando para que as pessoas pudessem ser salvas lá mesmo, porque existe chance para aqueles que já estão lá, mas as pessoas que acreditam que aqui, só aqui tem chance, é bom também, cada um com sua interpretação da forma que precisa. Aquela interpretação vai chegar para as pessoas que precisam dela, que têm necessidade de ouvir aquela. O espiritismo, como Raul Teixeira fala, que é um grande palestrante espírita, grande médium, ele fala que o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Então o espiritismo não é para todo mundo. O espiritismo é para aquele que está disposto mesmo a estar preparado para levar a responsabilidade nas costas do conhecimento tão profundo, que faz toda a diferença para a nossa vida. O que muito nos foi dado, muito nos será cobrado, disse Jesus. É muito mais a responsabilidade de ter o conhecimento do espiritismo do que aquele que não tem. O próprio Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quando o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar ele até 7 vezes? E Jesus fala: não perdoa só 7, mas 70 vezes 7 vezes. O que ele quis dizer com isso, meus irmãos? Claro que se eu falar muito aqui vai demandar mais tempo. Essa representação dos 70 vezes 7 vezes quer dizer infinitas vezes. Se Jesus nos ensina a perdoarmos o nosso irmão por cada ofensa 70 vezes 7 vezes, como é que o nosso Pai Celestial vai fazer diferente disso? Continuando, meus irmãos, entendamos a necessidade e a importância de sermos mais humildes, mais brandos, mais pacíficos, a perguntar muito mais do que sair afirmando como se fôssemos os donos da verdade. Nós falamos que não somos os donos da verdade, nos auto-sabotamos para darmos uma de humildes, quando na verdade estamos sendo falsos humildes, nos auto-sabotando. Quando uma pessoa fala algo que não gostamos, nós a rejeitamos e falamos: não, estou tranquilo com essa pessoa, mas não estamos. Mentimos para nós mesmos, mas Deus sabe o que está em nosso coração. E o Espiritismo tem a proposta de fazermos nos conscientizar do nosso próprio dever, a nos autoconhecermos. Saibamos a importância de sermos mais humildes e menos orgulhosos, mais unidos e menos divididos. O fim deste tempo de mundo de provas e de expiações irá se encerrar no momento em que toda a humanidade ressuscitar. Chegaram a ler sobre isso? No momento em que todos ressuscitarem em Cristo Jesus
Quando todas as nações conhecerem a Cristo, não da forma do nome dele, mas de ter atitudes e pensamentos voltados a Deus, ressuscitarão. Porque ressurreição, meus irmãos, nada mais é do que voltar. Não necessariamente ressuscitar da carne. Ressuscitar da carne foi colocado pelo cristianismo primitivo. Isso não tem na Bíblia, essa volta da carne. Existe a ressurreição da morte. Ressurreição da morte aconteceu diversas vezes na Bíblia, mas não da forma que interpretam, como se fosse algo sobrenatural, mas na verdade é tudo muito natural. O Espiritismo explica a questão de Lázaro. As pessoas achavam que ele estava morto por estar dias ali, podre. As pessoas nem tomavam banho, meus irmãos, naquela época direito. Ainda passar dias ali, no mesmo lugar, aparentemente morto. Há uma cura espiritual ali. Ele ressuscitou, de fato, voltou. Quando falamos em reencarnação, é uma volta também, é uma ressurreição. Tá aí a semelhança entre ressurreição e reencarnação, que hoje nós confundimos, mas antigamente era a mesma coisa. Ressurreição, volta, é reencarnação também. Quando Jesus ressuscita, mostra que a morte não é o fim. Quando ele aparece aos discípulos que estavam com as portas trancadas, é como diz a passagem, as portas estavam trancadas e Jesus aparece no meio dos discípulos falando: paz esteja convosco. Nós acreditamos que Jesus teve, na verdade, uma materialização espiritual, mas não que o seu corpo voltou a ter vida. Se fizermos uma breve análise de como Jesus apareceu aos seus discípulos, vamos ver que os discípulos estavam com as portas trancadas e Jesus apareceu no meio deles, do nada. Ele volta, ele ressuscita, mas não da carne. Ah, mas Deus pode tudo, meus irmãos, as leis de Deus são equilibradas. Não é porque ele está com vontade de fazer alguma coisa que ele faz, ele é perfeito. Não existe um desequilíbrio em suas leis. Pegar um computador e fazer com que vire uma escova de dente quando ele quiser, as coisas têm que acontecer equilibradamente, meus irmãos. As leis de Deus são equilibradas. Temos que abraçar todos, os que são céticos, os que são a favor da ciência, porque eles não estão errados não. Nós que não estamos sabendo lidar com eles. Não conseguimos conectar as coisas por conta do nosso orgulho de não querer juntar as coisas, religião e ciência. Tem como se juntarem. Mas nós somos tão orgulhosos para podermos ver outras doutrinas, para conhecermos, por exemplo, a doutrina espírita, que colocamos uma viseira para olhar apenas aquilo que queremos. Nos fechamos para as outras interpretações. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Os assuntos desses três temas se conectam entre si. Jesus era tão desmaterializado que desapareceu do sepulcro, porque o seu corpo era fluídico. E aí o seu perispírito, seu espírito, né, vamos dizer assim, porque é um assunto muito mais profundo também, apareceu diante dos discípulos. Mas o seu corpo havia sumido do sepulcro. E ele apareceu no meio dos discípulos, que estavam com as portas trancadas. Ele não abriu a porta, ele apareceu diante deles. Portanto, ele não ressuscitou da carne. Ele voltou. Ele falou que não era espírito, comeu com os discípulos. Claro que tudo ali tem uma interpretação, meus irmãos. Ele não precisava dizer, naquele momento, que era um espírito. Apenas que ele não havia morrido, que ele estava vivo. A morte não existe. A volta de Jesus será quando todos ressuscitarem. Ou seja, ressuscitar espiritualmente. Tal é o sentido das palavras que Jesus lançou a Nicodemos sobre o renascimento do Espírito, que as pessoas acham que é sobre o batismo, mas Nicodemos disse que não tinha entendido, logo não era sobre o batismo que Jesus estava conversando com ele. Era sobre a reencarnação, sobre essa volta, sobre o renascimento do Espírito que é necessário, havendo diversas encarnações, diversas chances para que nós, seres imperfeitos, possamos nos tornarmos seres perfeitos. Aprendamos a sermos imagem e semelhança de Deus, porque Deus é paciente, não nos dá uma única chance. Ele dá quantas chances forem necessárias para que possamos nos aperfeiçoar e possamos nos converter, possamos nos voltar a esse projeto divino. Era sobre reencarnação, sobre volta que Jesus estava falando com Nicodemos, para que possamos evoluir. Também na parábola do filho pródigo, o pai fala ao filho mais velho sobre o filho mais novo: aquele meu filho que estava morto reviveu. Ele não estava morto fisicamente, não é, pessoal? Ele estava morto espiritualmente, vamos dizer assim, de uma forma figurada. E renasceu, porque mudou suas atitudes. Ele passou a ter uma nova vida, a se tornar nova criatura por mudar os seus hábitos. Ele, de certa forma, cumpriu a vontade de Deus, porque trouxe Jesus para a sua vida, ressuscitando espiritualmente. Nova criatura em Cristo Jesus, como Paulo de Tarso falava, era necessário ser falado como ainda é, porque Jesus é a nossa maior referência de ser perfeito, de maior imagem e semelhança de Deus. Quando nos orientamos por ele, tudo fica muito mais fácil do que se não nos orientássemos. Um ser perfeito comparado a um ser que é imperfeito, mas ainda assim bom, não pode ser comparado a Jesus, porque sempre Jesus vai estar acima de qualquer espírito que esteja aqui na Terra. Jesus é a nossa maior referência, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ninguém se volta de fato ao projeto divino sem ser por Jesus.
Jesus sempre será a nossa maior referência. Mas se tivermos outra e não conhecermos Jesus, não necessariamente iremos para o inferno, porque o inferno não existe, na verdade. Esse inferno mal interpretado de que será para sempre é só um estado momentâneo de espírito. Então, quando voltamos o nosso olhar ao projeto divino de ser imagem e semelhança de Deus, quando lançamos o nosso olhar à vontade de Deus, passamos a nos conectar a Ele, tentando ser sua imagem e semelhança. Tentando ser sua imagem e semelhança, já estaremos fazendo a vontade do Pai, mesmo sem saber quem é Jesus. Estaremos já no caminho bom, estaremos já voltados ao projeto divino, estaremos já desconstruindo aquele Adão que habitava dentro de nós. O projeto sempre foi esse, pessoal, melhorar espiritualmente. E não somente acreditar em Jesus em palavras, só dizer que acredita nele como se isso fosse mudar alguma coisa. Será que faz sentido isso ser o sentido da vida, só acreditar em Jesus e ir para o céu dessa forma, e se não acreditar ir para o inferno? Que sentido é esse da vida, se não a conquista da nossa própria melhora espiritual? Isso é o que faz sentido para a vida valer a pena ser vivida. Ressurreição sempre dará a ideia de voltar de algo, não necessariamente da carne. Isso foi uma interpretação equivocada do cristianismo primitivo. Isso nem tem na Bíblia, ressurreição da carne, pessoal. Colocaram isso porque dava a entender que Jesus tinha ressuscitado da carne, sendo que nem tem dizendo que ele ressuscitou da carne, tem dizendo que ele ressuscitou, voltou. Quando temos o espiritismo, tudo passa a fazer mais sentido. Nem sempre as coisas são como aparentemente se mostram, né, pessoal? Ainda mais quando se tratam de livros milenares, que foram escritos em aramaico e em grego. Dificilmente a interpretação dessas escrituras será exatamente do jeitinho que estamos lendo, como quem lê um livro infantil do século XXI. Então, meus irmãos, a volta de Jesus acontecerá quando todos ressuscitarem, quando todos voltarem ao projeto divino inicial de serem imagem e semelhança de Deus. Quando todos ressuscitarem para esse projeto, quando esse projeto voltar em nossos corações, nos tornaremos novas criaturas em Cristo Jesus. Quando permitirmos que Ele se faça presente em nossos corações. Será que não existe um propósito para todos esses outros globos que existem pelo universo? Só foi feito para enfeitar? Ou foi feito com algum objetivo, como tudo nesse universo tem um objetivo para Deus? Pode não ter para os homens, mas será que para Deus existe algo irrelevante? Essa transição planetária, meus irmãos, que estamos passando, em que nós chamamos de transição planetária porque é uma transição planetária, um fim de uma época, de um ciclo, o fim de um mundo, o fim deste tempo. Essa transição planetária não será uma destruição como muitos cristãos pensam, o fim de um mundo mesmo. Jesus vai voltar quando tudo tiver sido destruído, tiver terremotos, coisas caindo do céu, quando houverem muitos tsunamis, quando tudo tiver sido destruído. Meus irmãos, isso são apenas revelações que vão acontecer, mas claro que não no objetivo de destruição, de provocar a destruição do mundo. São apenas profecias para nos mostrar que o mundo está entrando em regeneração, que está chegando o fim dos tempos. Deus não vai querer uma destruição, não vai querer a nossa condenação, para que aqueles que tiverem se convertido para Jesus, sendo em atitudes ou em palavras, depende da religião que você seguir, se é da forma cômoda, de sacrifício mesmo, de trabalhar o perdão, por exemplo, ser cristão mesmo, copiar o Cristo em atitudes. Quando entendemos que os propósitos de Deus são sempre voltados ao bem de todos os seus filhos, começamos a compreender que um Deus bom e justo não quer a destruição da sua criação, não quer a condenação eterna de sua criação. Ele procura a restauração dela. Se nós estamos compreendendo de uma forma diferente, é porque nossa interpretação está equivocada. Quando não levamos em conta a natureza íntima de Deus, os atributos de Deus para a nossa interpretação da Bíblia, interpretamos de forma equivocada. Porque é o que nos disseram que é a verdadeira interpretação. Mas quem garante que é mesmo? Isso não faz nenhum sentido com o amor de Deus. Deus não quer a destruição da sua criação, Ele quer a restauração. Ele vai preparar o lugar para aqueles que não estiverem compatíveis com o mundo que vai se regenerar, com o mundo que irá evoluir enquanto o seu filho não evolui junto. Ele vai preparar um lugar para que ele evolua de acordo com as suas necessidades. Ele não vai abandonar ninguém eternamente no inferno, ficar sofrendo ali sem ter um fim. Ele não é um sádico, ele é um Deus bom e justo. Sua justiça também é boa. Não achemos que justiça é quando uma pessoa faz uma coisa ruim e não se converte para Jesus, ela tem que ir para o inferno. Isso é a justiça humana. A justiça de Deus é diferente. E o Espiritismo tem o objetivo de nos proporcionar isso, de nos conscientizar do nosso objetivo, nos conscientizarmos do real amor de Deus, nos conscientizarmos de que dificilmente nos tornaremos pessoas melhores quando somos controlados por leis ou por dogmas, seja eles qual forem, de qual religião for, servem só para nos controlar. E claro que existe a necessidade
para as pessoas que seguem dessa forma suas religiões, por leis e por dogmas. A humanidade atual se faz necessária ter leis e dogmas para serem controlados. A humanidade ainda precisa ser controlada por leis e por dogmas. Existe um propósito para tudo, não é porque o espiritismo não concorda com isso que não se faz necessário existir um monte de religiões, por exemplo. Todas se fazem necessárias para aquelas pessoas seguirem daquela forma. Tudo tem um propósito. Não é porque eu não concordo com aquilo que não vai existir um propósito. Se existe, é porque Deus tem um propósito para aquilo. Mas o mundo de regeneração se dará a partir do momento que o homem não precise mais de leis e dogmas para saber o seu real dever aqui na Terra. Para ser imagem e semelhança de Deus, ele não vai mais precisar de leis e dogmas para o controlar. No mundo de regeneração ainda haverá diferentes ideias, mas não tantas divisões como estamos vendo em 2022. Nos últimos tempos aí, que Paulo de Tarso havia dito que nos últimos dias haverão pessoas mais orgulhosas, provocando mais divisões, mais egoístas, abandonando suas religiões, abandonando as coisas de Deus. É o que estamos vendo. Pessoas revoltadas com os políticos que foram candidatos à presidência do Brasil de 2023. Pessoas que estão agindo dessa forma, acabando com suas famílias, acabando com suas amizades, expõem quem votam nas redes sociais, principalmente quando se é um divulgador de alguma religião, e divulguem quem vota e não está nem aí se as pessoas vão entender de outra forma. As pessoas estão deixando de passar o Evangelho de Jesus, que é mais importante, para que possamos até escolher melhor os nossos políticos. Estamos deixando de falar do Evangelho de Jesus para falar em quem votamos. Elas já eram dessa forma, só estão tendo a oportunidade de se mostrar agora por conta dessas provas mais difíceis que Deus está nos proporcionando. Quando deixamos de ser Adão, aquele ser desconectado de Deus, nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, que é a maior imagem e semelhança de Deus. Inicia-se o novo projeto divino. Voltamos a nos conectar a Deus através dos exemplos perfeitos de Jesus, nosso maior guia e modelo, como Kardec o definiu, através do novo Adão. E assim o mundo entra em regeneração, quando todos os habitantes da Terra houverem ressuscitado, voltado ao projeto divino inicial. Como eu falei, ressuscitar é voltar. E assim todos se tornem mais conscientes daquilo que fazem, controlem mais suas emoções, saibam muito mais ouvir do que falar, perguntar mais do que afirmar, serem mais humildes, menos orgulhosos, mais unidos e menos divididos. Os espíritos chegam até a falar a Kardec na questão 783 do Livro dos Espíritos. Quando o mundo está evoluindo de forma muito lenta, Deus proporciona abalos físicos ou morais para que ele evolua de forma mais rápida. Deus está proporcionando abalos morais para que possamos evoluir de forma mais rápida nesses últimos tempos. Novas provas estão chegando, provas mais difíceis. Políticos tão acirrados e as pessoas batalhando para dizer qual é o melhor e qual é o que é o pior. Dividindo suas famílias, fazendo as pessoas perderem até o Natal delas para não se unirem, porque não aguentam nem mais ver a cara daquela pessoa. Meus irmãos, como é triste, mas se faz necessário. O que foi que Jesus falou? Ai do mundo por causa dos escândalos, mas é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem que causem eles. Deus está proporcionando abalos morais nesses últimos tempos. Novas provas estão chegando, provas mais difíceis. Deus não cria nenhum escândalo. Quem cria os escândalos são os homens. Deus faz com que tudo aconteça da melhor forma possível. Nada é irrelevante. Nada foge dos propósitos divinos. Então, para que possamos nos conhecer mais, vendo como agimos diante de uma ideia que é diferente da nossa. Como agimos quando vemos uma pessoa falar de um político que nós não gostamos. Eu tenho que comprometer uma amizade minha, comprometer um perfil que fala de tantas coisas boas para falar de um político que eu gosto ou um político que eu odeio? Será que isso vale a pena? Enfim, não estão sendo pacientes, não estão sendo brandas e por isso não herdaram a terra. Como Jesus falou nas bem-aventuranças. Deus não cria nenhum escândalo. Quem cria os escândalos são os homens. Nenhuma folha de árvore cai sem a vontade de Deus. No mundo pode haver muita injustiça, mas não há injustiçados. E quando acharmos que Deus está falhando em alguma coisa, nos lembremos: o homem pode falhar, mas Deus não. Segundo Emmanuel, a providência divina não pode descer para falhar com os homens. Os homens estão errando, mas a providência divina não vai descer para errar junto com eles. E concluindo, meus irmãos, a vida só faz sentido e só vale a pena ser vivida quando se tem um objetivo ao qual conquistar. E a crença de se converter para Jesus de uma forma cômoda só em palavras e não em atitudes não é um deles. Não é um objetivo para ser conquistado.
só falar que se converteu para Jesus. Deus quer ver o sacrifício, ver o nosso perdão, a benevolência para com todos, a indulgência. Ele quer ver a nossa reforma, o nosso sacrifício, não em palavras, não em atitudes cômodas, e sim em sacrifícios morais. Não faz nenhum sentido termos atitudes cômodas e acharmos que esse é o sentido da vida. Não vai valer a pena ser vivida dessa forma. Tudo é muito fácil, tudo é muito sem sentido. Mas quando falamos em evolução, nós temos um objetivo ao qual conquistar. Sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Kardec nos falou: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Não sabemos o momento exato da volta de Jesus, porque não sabemos o momento que deixaremos Ele fazer reformas em nossa vida, quando deixaremos que Suas palavras possam fazer sentido para a nossa vida, quando vamos entender a importância de perdoarmos o nosso irmão, quando deixaremos Jesus tomar de conta de nossa vida. Não sabemos o dia nem a hora da volta de Jesus.